Acabei de resumir um artigo que foi publicado por Ray Dalio que se chama O Mundo Enlouqueceu e o Sistema Está Quebrado. Nesse artigo é explicado sobre a grande decadência atual que se encontra a situação econômica e de que forma pode te ajudar na sobrevivência da iminente crise econômica mundial ao escolher o investimento em ouro e prata. Você quer saber como fazer isso? Já já vou te explicar como funciona a economia e o porquê o sistema está quebrado e você simplesmente não sabe ainda. E antes de mais nada, quero te dar as boas-vindas ao nosso canal Conselhos a Mais. E se você gostar do nosso conteúdo, te convido para se inscrever no nosso canal, dar um like e ativar o sininho das notificações para não ficar de fora dos próximos conteúdos. Então chega de enrolação, agora vamos pro vídeo. Aqui vou começar falando sobre um dos maiores investidores do mundo, chamado Warren Buffett. Há poucos dias atrás, ele adquiriu parte das ações de uma empresa mineradora de ouro chamada Barrick Gold. O curioso é que Buffett não costumava investir muito em ouro, mas agora parece ter mudado sua visão empreendedora. Isso nos faz levantar um questionamento preocupante. Será o que está acontecendo com a economia mundial? Por que grandes investidores como Buffett e Ray Dalio estão se interessando mais em ouro e prata? E a questão é, será que devemos seguir essa mesma tendência? São essas dúvidas que irei responder aqui nesse vídeo. Talvez muitos não sabem, mas há quase 2 anos eu compro ouro e prata, e tenho certeza que todos precisariam fazer o mesmo para se protegerem da grande estupidez que se encontra no governo atual. Mas você pode estar se questionando, como posso saber se daqui nos próximos meses ou anos esses metais terão um bom rendimento? Caro gafanhoto, é claro que eu não sou um adivinha, e também não tenho uma bola de cristal para prever o futuro, mas é fato que com nossa história eu possa olhar para trás e aprender muito com o que já aconteceu. A história é como uma bola de cristal. Quanto mais o passado é analisado e estudado, mais distante você consegue enxergar o futuro. Agora, não tem nada de novidade sobre essas coisas que estão acontecendo no momento. Porém, dessa vez a única diferença é que está acontecendo em nível mundial. Muitas das vezes, a humanidade já viveu essa situação, e o ouro e a prata acabaram sempre saindo vitoriosos. Não há nenhum indício histórico que relata a sobrevivência do governo sobre o papel moeda, mas o ouro e a prata sempre saíram vitoriosos. Vamos agora ao artigo de Dalio para entender melhor nossa situação econômica atual e por que o ouro tem um papel tão importante nisso. Vou ler os pontos principais e artigos e depois explicarei cada um deles de forma fácil e simples. Primeiro ponto: dinheiro de graça. Dalio inicia seu artigo afirmando: o dinheiro flui facilmente para quem possui crédito, porque os financiadores dispostos a receber menos do que emprestam. Mais precisamente, investidores aceitam juros muito baixos ou até negativos, sem urgência para reembolsos. Isso ocorre devido ao grande volume de dinheiro injetado pelos bancos centrais. Agora talvez você esteja pensando, mas como isso é viável? Como o dinheiro é de graça? Na última vez que procurei fazer um empréstimo, o banco negou meu pedido. Dalio, na verdade, está falando sobre os principais beneficiários do dinheiro impresso, que são os grandes bancos e instituições financeiras. Ele não se refere a você ou a mim. Então você se pergunta, com tanto dinheiro injetado pelos bancos centrais, por que não vemos crescimento econômico e inflação? Segundo Dalio, a razão para a falta de crescimento ou inflação é que os investidores que recebem dinheiro preferem investi-lo em vez de gastá-lo. Eles investem principalmente em ativos financeiros, em vez de emprestá-lo para empresas, o que poderia impulsionar a economia. No entanto, emprestar dinheiro para empresas é arriscado. Empresas podem falir e bancos podem perder dinheiro. Já ativos financeiros são menos arriscados e exigem menos esforço. Assim, o dinheiro permanece no sistema financeiro e não entra na economia real. Como resultado, os preços dos ativos financeiros continuam a subir, enquanto o crescimento econômico permanece lento. Isso beneficia apenas as pessoas que possuem ativos financeiros, tornando-as cada vez mais ricas, e a desigualdade na distribuição de renda aumenta ainda mais. Em seu livro chamado A Grande Crise da Dívida, Dalio expõe como a desigualdade na distribuição de riqueza alcançou um ponto crítico nos dias de hoje. Ele afirmou que atualmente 1% da população concentra 99% das riquezas, enquanto os outros 99% batalham pelo restante dos 1%. Os 1% dos mais ricos possuem tanta riqueza que não sabem como utilizá-la, ao passo que 99% dos outros têm muito pouco. Isso é uma das razões principais pelas quais Dalio argumenta que o sistema está em colapso e que o capitalismo não está beneficiando a maioria das pessoas. Déficit público e impressão de moeda.
Dalio aborda os déficits públicos com estas palavras: grandes déficits fiscais existem e é quase certo que irão crescer ainda mais, levando o governo a emitir uma quantidade significativa maior de dívida, em volumes que não podem ser naturalmente absorvidos sem resultados em elevação das taxas de juros e em um momento em que esse aumento será prejudicial tanto para os mercados quanto para as economias, dado o alto nível de alavancagem global. Tudo bem, vou tentar esclarecer isso usando um exemplo. Imagine que seu amigo ganha R$2.000 por mês e deseja pedir emprestado 500 a você. Considerando a renda dele, você concorda em emprestar o dinheiro, mas com uma taxa de juros de 5%. Após alguns meses, seu amigo solicita mais R$500. Você percebe que isso é arriscado, pois a dívida dele cresce e sua renda permanece a mesma. Mas o seu risco aumentou. Sua recompensa tem que aumentar também. Como resultado, você aumenta sua recompensa para 10% de juros no novo empréstimo. A situação se repete após alguns meses, com seu amigo pedindo mais R$500. Nesse momento você pensa: espera aí, ele ainda não pagou os empréstimos anteriores e suas dívidas estão crescendo cada vez mais enquanto sua renda permanece a mesma? Agora, ou você duplica a taxa de juros para 20% ou simplesmente decide não emprestar mais o dinheiro. Como investidor, você precisa de um retorno mais alto quando assume um risco elevado. No entanto, percebe como isso será prejudicial para seu amigo cada vez que as taxas de juros subirem? Quase todos os governos ocidentais enfrentam uma situação semelhante à do seu amigo no exemplo. No momento, estamos em uma fase em que a dívida pública, a dívida dos consumidores e a dívida das empresas estão muito elevadas, e um aumento nas taxas de juros seria prejudicial tanto para os mercados quanto para as economias. Você deve ter notado que Dalio mencionou mercados e economias no plural, porque isso não se limitará somente aos Estados Unidos, afetará todas as economias do mundo com déficits, ou seja, praticamente todas as economias ocidentais. Devido a esses impactos devastadores, é altamente provável que os responsáveis não permitam um aumento nas taxas de juros. Como vimos no exemplo anterior, para emprestar dinheiro a um cliente arriscado, as taxas de juros precisariam subir, ou seja, a recompensa deveria ser maior. Então você pode se perguntar: tudo bem então, se as taxas de juros não vão aumentar, quem estaria disposto a emprestar dinheiro a um governo tão arriscado? A resposta é simples: eles simplesmente vão imprimir dinheiro. Dalio afirmou que é quase certo que o dinheiro será gerado pelos bancos centrais, que comprarão dívida com dinheiro recém-impresso. Essa dinâmica na qual a solidez financeira é deixada de lado continuará e provavelmente se intensificará, especialmente nos países com moeda de reserva, ou seja, nos Estados Unidos, Europa e Japão. Terceiro ponto: dificuldades nos fundos de previdência e saúde. Na terceira parte do artigo, Dalio aborda as complicações enfrentadas pelos fundos de previdência e assistência médica. Ele afirma que os pagamentos de aposentadoria e cuidados de saúde ficarão cada vez mais atrasados, e muitos daqueles responsáveis por efetuá-los não possuem recursos suficientes para cumprir essas obrigações. Com a falta de fundos adequados, surgirá uma disputa para decidir como cobrir parte dessa lacuna, por meio de estratégias como 1. Redução de benefícios, 2. Aumento de impostos, 3. Impressão de moeda. Embora nenhum desses caminhos de ação seja ideal, a impressão de dinheiro é a alternativa mais simples, pois representa a maneira mais disfarçada de criar uma distribuição de renda. Para esclarecer essa questão, Dalio acredita que as primeiras duas alternativas, reduzir benefícios e aumentar tributos, não serão implementadas, pois afetariam uma grande parcela dos eleitores e poderiam gerar descontentamento e manifestações. Por essa razão, o governo optará pela terceira alternativa e aumentará a impressão de dinheiro, pois é mais simples e menos viável. Quando o governo emite moeda para quitar suas dívidas, o governo está basicamente roubando seus cidadãos. Vamos supor que alguém lhe deve R$1.000. Se você estiver em uma situação difícil e precisar desse dinheiro de volta, se a pessoa não te dizer que roubou o dinheiro para pagar a dívida, você não terá como saber a origem desse dinheiro, correto? A emissão extraordinária de moeda funciona da forma semelhante. O governo está ciente de que as pessoas esperam receber o dinheiro prometido e não saberão se ele vem dos impostos ou se foi simplesmente roubado impresso. O governo dirá: prometi pagar R$500 de pensão por mês, certo? Aqui estão os R$500. Você pegará o dinheiro contente por receber o valor total, mas ao tentar comprar algo,
perceberá que agora R$ 500 não são suficientes para adquirir nem metade do que costumava comprar com a mesma quantia. Isso ocorre porque o governo pode imprimir dinheiro para pagar sua dívida, uma vez que as dívidas e outras obrigações financeiras exigem apenas o pagamento do valor nominal, ou seja, a quantia devida. Deixe-me esclarecer com um exemplo se você tiver dificuldade para entender o conceito de dívida nominal. Suponhamos que você tenha um empréstimo fixo de 3 milhões para quitar em 30 anos. Depois de um tempo, a hiperinflação chega no país e os preços de todos os bens e serviços sobem, incluindo o preço da sua mão de obra, mas o seu empréstimo permanece como está, porque a dívida é nominal. Se você costumava gastar R$ 3.000 por mês e agora ganha 1 milhão mensalmente durante a hiperinflação, em apenas 3 meses poderá quitar sua dívida por completo. Basicamente, o banco acaba dando a casa para você. Claro, esse foi apenas um exemplo simplificado e exagerado de uma situação econômica extremamente complexa. Minha intenção era mostrar como uma dívida nominal beneficia quem empresta durante a inflação. Hoje, os maiores devedores são os governos, e os governos também desempenham um papel significativo na criação da inflação. Isso significa que eles são os principais beneficiários da inflação. Quarto ponto: empresas pouco rentáveis que comercializam ações como um simples papel. Investidores têm muito capital para investir. Após a explosão da internet devido ao sucesso das ações de empresas inovadoras de tecnologia, mais empresas do que em qualquer outro momento da história têm conseguido facilmente vender suas ações. Elas não necessitam gerar lucro ou mostrar um caminho claro para lucrar, pois podem vender ideias aos investidores abastados, que têm poder financeiro. Novamente, Dalio não se refere aos investidores comuns, como você e eu. Como todos nós, os investidores são influenciados pelo viés de recência, acreditando que o que ocorreu ontem se repetirá amanhã. Quando investidores observam empresas como Amazon e Apple, eles pensam: nossa, se tivesse investido na Amazon quando suas ações custavam apenas R$ 10, ou na Apple quando suas ações valiam R$ 15, teria ganhado muito dinheiro. Com dinheiro disponível para investir, acabam escolhendo essas empresas, impulsionando ainda mais seus preços no mercado. Quinto ponto: aceite meu capital ou eu prejudicarei sua empresa. Atualmente, há tanta riqueza disponível que, em certos casos, os investidores de capital de risco estão tentando investir em startups que não desejam mais financiamento, pois já têm recursos suficientes. No entanto, esses investidores estão fazendo ameaças, dizendo que apoiarão os concorrentes dessas empresas se elas recusarem o capital. Aqui está o que está ocorrendo. Os fundos financeiros recebem grandes quantidades de dinheiro impresso, que eles investem, por exemplo, na empresa A. Mas a empresa A responde: não, já temos recursos em abundância, não precisamos de mais. Então os investidores dizem: você aceitará o capital, ou então investiremos esse capital em seu concorrente. A empresa A fica em uma encruzilhada e acaba cedendo, vendendo mais ações e captando o capital oferecido gratuitamente. Eles usam esse capital para recomprar suas ações, o que faz os preços das ações subirem ainda mais. Você pode estar se perguntando: por que os fundos de investimento fazem isso? Isso não faz sentido. Na verdade, faz sentido sim. Se considerarmos que os investidores pagam comissões aos fundos e não desejam dinheiro nativo, faz sentido. Além disso, os fundos não podem manter grandes somas em dinheiro em espécie. Por isso, Dalio afirma que injetar capital nos investidores é compreensível, pois os gerentes de investimentos, especialmente os de capital de risco e capital privado, têm compromissos significativos e precisam cumprir as promessas feitas aos clientes e receber suas comissões. Por fim, Dalio encerra seu artigo afirmando: essa situação é incompatível e definitivamente não pode persistir da mesma forma que tem ocorrido desde 2008. Por isso, acredito que o mundo está se aproximando de uma importante transformação de paradigma. Agora você pode me questionar: o que tudo isso significa para minhas finanças e o que devo fazer com meu dinheiro? Veja, não posso indicar ação específica, nem recomendo buscar conselhos financeiros de um cara no YouTube, inclusive eu mesmo. Posso compartilhar o que faço. Primeiro, abandonei a bolsa de valores e retirei meus fundos de lá, pois não me sinto seguro com a situação atual, pelos motivos já mencionados. Em segundo lugar, invisto em ouro e prata. Se acompanhou meus vídeos anteriores, deve ter notado que abordo esses metais frequentemente. Não quero parecer fanático por eles. Na verdade, ouro e prata não são grandes investimentos porque não fazem fluxo de caixa.
mas preservam seu poder de compra e o protegem da inflação causada pela emissão excessiva de moeda. Se analisarmos os ciclos, perceberemos que em determinados períodos, algumas classes de ativos estão supervalorizadas, enquanto outras estão subvalorizadas, e isso sempre se repete. Atualmente, o ouro e a prata estão subvalorizados, enquanto ações e imóveis estão supervalorizados. Chegará um momento em que fará mais sentido investir em ações. Segundo Dalio, na próxima crise econômica o ouro terá um papel relevante. Encerrarei este vídeo com uma citação de Ray Dalio. Ouro é simplesmente uma moeda semelhante ao euro, ao dólar ou ao real. E não existe motivo para não ter. Se você não tem ouro, está ausente da compreensão da economia e da história. Desde já agradeço por ter assistido até aqui. E se você gostou, curta, comente e compartilhe esse conteúdo para ajudar nossa comunidade a crescer, pois o sucesso desse canal só depende de você.